A gente vai falar agora sobre uma novidade também aí no meio jurídico, o estelionato sentimental. Você já ouviu falar disso? Sabe o que é isso? Pois é, caso não saiba, isso existe. Houve um projeto de lei criando, então, o crime de estelionato sentimental e até um julgamento no Tribunal de Justiça de São Paulo que reconheceu esta prática. Mas quem vai nos trazer detalhes, nos explicar direitinho o que é isso, é o nosso comentarista, o doutor Guilherme Colim, do canal Saiba Direito, que já está aqui conosco. Boa tarde, doutor, seja bem-vindo. Boa tarde, Cris. Como é que tá? Tudo bom? Tudo certo, tudo certo. Então, é estelionato sentimental. Estelionato afetivo, sentimental, emocional, né? O que é isso, doutor? É um enquadramento. Existe um projeto de lei que pretende incluir no Código Penal o delito de estelionato afetivo, estelionato sentimental, que no projeto de lei precisa haver um benefício financeiro. No projeto de lei, o estelionato afetivo consiste em uma pessoa criar expectativas afetivas, expectativas amorosas para obter vantagens financeiras. Ela lhe agrava alguns delitos já reconhecidos, como, por exemplo, uma pessoa pega dinheiro emprestado ou falsifica algum documento, pega dinheiro emprestado alegando uma finalidade que não existe, e assim vai. Ele agrava essa situação e também cria, e aí é um diferencial, ele cria a hipótese de que seja configurado o estelionato quando alguém oferece, quando uma pessoa adulta entrega voluntariamente presentes, valores, ou o que for, né? A lei não fala em presentes, o projeto não fala em presentes, mas valores dentro daquele cenário de expectativa afetiva que, na realidade, não é real. Então, o estelionato afetivo, Cris, a ideia, e não estou dizendo que eu concordo, não estou dizendo que eu acho justo, não estou dizendo que eu acho bom para a sociedade, mas a ideia da lei é punir quem inicia uma relação sabendo que essa relação não evoluirá apenas para obter ganho financeiro da outra. Mas aí, doutor, a gente está falando, não é de falsificação de documentos, não é de coação, a gente está falando de pessoas que iludem as outras de forma sentimental, emocional, né? No caso da falsificação de documentos, isso já seria um estelionato ao natural. Sim. Então agora, Cris, nós dois começamos a namorar. Uhum. E aí, eu, me valendo da tua confiança, vou na tua casa, pego documentos teus e adultero. Isso já era um estelionato antes, independente de qualquer situação. Independente do tipo de relacionamento, Do tipo de relacionamento. Agora, vamos imaginar que nós começamos a namorar e eu te peço dinheiro emprestado e não pago. E tu só me empresta esse dinheiro em função daquela expectativa de que a gente vai evoluir no namoro, depois no casamento e tudo mais. Mas eu sei que isso não vai acontecer. Nessa situação, a lei pretende incluir esta hipótese como estelionato afetivo e, para isso, haveria uma punição, então, coisa que, pela regra atual, se eu pegar dinheiro emprestado contigo e não pagar, houve uma inadimplência. Uhum. Houve um ilícito civil, uma inadimplência, tu entra com uma ação de cobrança. Aí, nesse caso, é uma inadimplência financeira e uma inadimplência do coração aí, né? É que, no caso, a ideia é punir aquela pessoa que pretende obter vantagem econômica manipulando o afeto e as emoções do outro. Olha, eu conheço várias histórias, doutor Colim, várias pessoas, assim, inclusive de pessoas que já foram casadas, né, que está com um problema financeiro, me emprestam um dinheiro aqui, um volume grande de dinheiro que nunca é devolvido, né? Então, assim, é um tema realmente bem polêmico, né? Porque, na verdade, isso não acaba gerando também
uma insegurança jurídica no sentido de que daqui a pouco termina-se um relacionamento, há um conflito entre as duas partes. Presentes foram trocados voluntariamente. Isso, e daqui a pouco isso pode virar uma ferramenta para vingança. Beligerância. No nosso namoro fictício, Cris, nós temos um namoro de verdade e trocamos presentes. Vamos imaginar. E aí nós terminamos com mágoas recíprocas. E um de nós deu presentes caros para o outro. Aí aquele que deu os presentes alega ter sido manipulado, ter sido vítima do estelionato afetivo. Aos meus olhos, isso causa muita insegurança jurídica e joga, alimenta, né, municia o conflito após um relacionamento. Mas isso é a minha opinião meramente pessoal, não sou deputado, não votei. Esse projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados e está indo para o Senado. Precisa ainda ser sancionado, né? Precisa ser votado e aprovado pelo Senado. Para depois ainda sancionar. Bom, existe a questão aí de relacionamentos amorosos, né, de casais, de namoros e tal, mas teve uma decisão judicial já reconhecendo o estelionato afetivo. E nesse caso, que foi pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, não é um relacionamento amoroso de casal, né? Era o que avó e aconteceu. neta. Avó e neta. Mas aí não era processo criminal. No julgado, eu também não concordo, eu não acho que o Tribunal de Justiça de São Paulo seguiu o melhor caminho. Mas, como eu falei, a minha opinião é o que menos interessa. O Tribunal de Justiça de São Paulo anulou uma doação. A discussão não era criminal. A discussão era civil. Uma senhora idosa, saudável e lúcida, idosa, mas era saudável e lúcida, com um grande patrimônio, com um patrimônio razoável, pelo menos, tinha uma neta que era muito afetiva, muito afetuosa, muito presente, vovozinha para cá, vovozinha para lá, vem almoçar na minha casa, vamos passear no shopping, e assim vai. Uma neta muito carinhosa. E aí a avó fez uma doação de um imóvel, né, eu não vou me alongar aqui, Cris, mas existe, as pessoas podem doar 50% do seu patrimônio. Os outros 50% é reservado para os seus herdeiros necessários. E quando alguém faz uma doação, ela indica se está doando a parte legítima, e aí então tem um efeito, ou a parte disponível. A avó fez uma doação para a neta de um imóvel de valor alto, e logo da parte disponível dela, ou seja, o patrimônio seu da avó foi para a neta, e isso não será discutido num futuro inventário, talvez. E depois que a avó fez essa doação, a neta deixou de demonstrar aquele afeto todo, aquele carinho todo e tudo mais. E a avó se sentiu decepcionada e conseguiu comprovar que ela, a avó, teria sido vítima de um estelionato afetivo a partir do ponto que ela fez uma doação acreditando haver um enorme afeto da neta para com ela e, na realidade, havia apenas interesse econômico. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu, nesses termos, para anular a doação, não para condenar criminalmente ninguém. Agora, esse tipo de questão, assim, me parece um pouco difícil de provar, né? Como é que vamos provar que a neta não merece aquilo porque mudou? Difícil, né? Na minha cabeça, eu acho péssima essa decisão, Cris, porque a segurança jurídica, que já não é o forte do Brasil, está cada vez mais fraca. Estamos falando de uma pessoa lúcida. Nesse exemplo de São Paulo, desse exemplo vó e neta, moralmente eu considero deplorável a conduta da neta. Digamos que ela tenha feito tudo isso. Eu considero deplorável moralmente. Mas eu vejo com muito temor os precedentes e os efeitos futuros para esse tipo decorrente desse tipo de decisão. Porque acaba que nós não sabemos mais o que acontecerá após um ato jurídico perfeito. Mas é muito subjetivo, como é que se comprova, qual é o contexto familiar e o contexto de cada um. Então, por isso, Cris, é difícil comprovar. Não sei como foi os detalhes deste processo. Vamos imaginar que a neta reconheceu, confessou, por exemplo. Sim. Acho improvável, mas vamos imaginar.
Ainda assim, a voz estava lúcida e praticou um ato voluntário. A mesma situação numa relação conjugal, numa relação de um namoro, em que ninguém foi obrigado a nada, em que, no caso do estelionato afetivo, que está sendo objeto de um projeto de lei, se está pretendendo criminalizar questões muito subjetivas, em que uma pessoa adulta voluntariamente alcança dinheiro para outra pessoa adulta, porque a suposta vítima acredita que terá um casamento, namoro, sei lá o que depois, né? A gente tinha um tempo atrás, hoje em dia eu acho que não existe mais esse tipo de coisa, né, doutor Colim? Mas vamos lá. Existia aquela promessa de um noivado que levava anos para, né, daí no fim não casava. Esse tipo de situação, né, que não envolve bens materiais, que não envolve dinheiro, mas de repente ali um envolvimento para obter favores sexuais, sem a intenção de realmente ter um relacionamento mais sério, onde existe a ilusão, né? Isso está em jogo também nessa questão, nesse projeto? Não, Cris. Pelo menos até o momento, ainda não. Eu, pessoalmente, acho que é possível que isso venha a acontecer e acho péssimo, considero péssimo isso, do ponto de vista da legislação, porque está havendo uma infantilização das pessoas. Estou fazendo uma avaliação sociológica pessoal. O ser humano adulto está sendo tratado feito criança. Já ouvi essa tese, já ouvi pessoas defendendo isso, Cris. A pessoa que ilude a outra, alegando interesse em casamento futuro, em coisa parecida, para apenas obter, não é favores sexuais, né? Trocas sexuais, e aí depois a relação não evolui e a outra se sente prejudicada e pleiteia então uma indenização por dano moral. Eu pessoalmente não acho bacana, não acho bonito que o Estado trate de maneira tão infantilizada o ser humano adulto. Mas é a minha opinião pessoal e tenho o forte receio de que estamos caminhando para esse nível de intervenção estatal. Muito bem, doutor Colim. Para quem quiser saber mais sobre direitos, sobre WhatsApp 51 999 857991. Telefone fixo 51 32 28 12 19. Saiba direito no YouTube, por favor, se inscreva, ative as notificações, pode mandar mensagens por lá também. Colim.Guilherme no Instagram, CRJ Advogados no Instagram e no Facebook. Muito obrigada, doutor Colim, mais uma vez. Assunto bastante interessante, polêmico, a gente vai seguir acompanhando por aqui. Perfeito, muito obrigado, Cris. Um grande abraço e até semana que vem. Até semana que vem.